Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês de um médico britânico que ficou 28 dias comendo somente alimentos ultraprocessados. Fica até o final desse vídeo, que é a parte mais importante, onde eu vou falar qual que foi os efeitos dessa alimentação no corpo, no cérebro e na saúde desse médico. Você vai se surpreender, tá? A gente pode observar que esse estudo foi feito lá na Inglaterra, mas se aplica muito bem aqui no Brasil também. Cerca em uma a cada 5 pessoas tem uma alimentação riquíssimas em alimentos ultraprocessados. E no caso desse médico aqui, 80% da alimentação dele foi de ultraprocessados, ou seja, a maior parte da alimentação dele. Quando ele foi fazendo esse estudo, essa autoanálise, ele observou que nos primeiros dias ele começou a se sentir bem, ele estava muito bem, porque eram alimentos bons, por exemplo, hambúrguer, pizza, lasanha naquela caixinha que vem que se compra no supermercado também. Então ele falou que estava se sentindo muito bem, mas aí que veio o grande problema. Ele começou a perceber que o intestino dele já não estava funcionando tão legal, ele não estava conseguindo fazer cocô há cerca de 3 a 4 dias. Foi o primeiro efeito que ele já começou a observar aí nessa primeira semana. Ele falou que antes dessa alimentação ele fazia 3 refeições por dia. Nesse tipo de dieta, ele falou que ele não estava conseguindo controlar, porque ele estava sentindo, toda hora ele estava sentindo fome, ele queria comer esses alimentos. Ele foi explicando no vídeo que esses alimentos eles têm uma capacidade de gerar no paladar um senso de prazer tão grande e de baixa saciedade que todo momento a pessoa vai sentir vontade de comer esses alimentos. Tá? Aí ao decorrer do tempo ele foi fazer uma viagem e nessa viagem de férias ele também continuou comendo esse tipo de alimentação. Ele observou que era como se ele estivesse ficando de ressaca todos os dias. Todos os dias ele acordava com dor de cabeça, com azia, com dor no estômago, então ele já começou a ver que aquilo não estava bacana já na segunda semana e em todo momento ele estava sentindo muita fome. Vale observar que no início desse estudo, esse médico ele foi em outro profissional, fez uma avaliação completa do cérebro, da composição corporal dele e no final desse vídeo eu vou falar qual que foi o resultado dessa composição corporal. Tá? Então ele observou que nessa segunda semana ele já não estava se sentindo tão bem, mas estava legal porque estava comendo alimentos muito gostosos, né? Pizza, ele estava comendo muito doce também, ou seja, ele estava se sentindo bem também nesse sentido, tá? E o que acontece? Ele falou o seguinte, que existem alguns alimentos que parecem ser saudáveis, por exemplo, barrinha de cereal que você compra no supermercado. Parece ser saudável, só que não é, porque quando você vai pegar a lista de ingredientes, existe ali uma infinidade de ingredientes, de aditivos, de adoçantes, ou seja, é um alimento também ultraprocessado, tá? Aí, ao decorrer desse procedimento que ele foi fazendo, ele foi observando que ele não estava com tanta disposição mais, tá? Ele observou também que ele estava ganhando muito peso. E ao final desse estudo ele foi fazer a avaliação para saber quais que foram os efeitos dessa alimentação no corpo dele. Naquele momento a médica ficou impressionada que estava fazendo a avaliação. Ela observou que ele tinha ganhado 6,6 quilos em 28 dias, ou seja, tiraram uma foto antes e depois dele, e observou que a barriga dele estava maior, os seios dele também estavam maior, ou seja, ele tinha ganhado uma grande quantidade de gordura corporal, tá? E essa foi só a primeira parte. Ela observou que no sangue dele 30% do hormônio da fome tinha aumentado, né, uma porcentagem de 30%, ou seja, ele estava sentindo muito mais fome e também observou que o hormônio da saciedade tinha diminuído, ou seja, ele estava sentindo mais fome e sentindo menos saciado, por isso aquela fome em todo momento ele estava com vontade de se alimentar
E agora vem o mais interessante, que foi feito um exame no cérebro dele para saber novas conexões cerebrais. Antes de fazer esse exame, quase não tinha novas conexões. Já depois desses 28 dias foi observado o seguinte, que muitas mais conexões tinham sido feitas no cérebro dele. E o que isso acarretou no corpo dele, que ele estava criando uma dependência com um alimento tão grande que isso foi levado até nas emoções dele, ou seja, é, ele estava comendo para se sentir bem, foi criada uma forte conexão entre fome e bem-estar emocional. Então, para ele se sentir bem, ele precisava estar se alimentando daqueles alimentos. E é isso que aquilo causa, porque alta quantidade de gordura, de açúcar, isso gera essa dependência no seu cérebro. Para você se sentir bem, você tem que comer aquele alimento. E ele ressaltou o cuidado com as crianças, porque imagina se para um adulto já é complicado ter essas conexões, imagina para uma criança que ainda está com o cérebro em formação, né? Essa criança ter essa dependência emocional com um alimento tão forte, então alimentos como biscoito recheado, miojo, todinho, chips, todos esses alimentos que vêm em caixinha, que vêm embalado, eles são extremamente perigosos, tanto para nós como para a criança. Se em 28 dias essa alimentação gerou tantos malefícios no corpo dele, você imagina agora por volta de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, né, na saúde da pessoa. E tem pessoas que têm essa alimentação, elas estão sentindo esse efeito, esse cansaço, esse mal-estar e elas continuam, elas não conseguem parar. Então, meu incentivo hoje é que você desembale menos e descasque mais. E dessa forma você vai conseguir. Com certeza ter uma qualidade de vida muito maior e muito melhor. Você vai se sentir mais disposição, seu intestino vai funcionar melhor, você vai viver mais, tá? Então, basicamente, foi essa a conclusão do estudo, tá? Eu lancei um e-book Comida de Verdade é Remédio. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Forte abraço.